Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin, a professora de História. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes, na verdade, sobre dois conceitos super importantes para a gente compreender esse conteúdo aí do sétimo ano, principalmente o conteúdo das grandes navegações que a gente vai começar a estudar. Vamos lá? Como você está vendo aqui, no século XV, que foi o século nas vésperas das grandes navegações, os europeus começaram a ter algumas compreensões de mundo um pouco mais avançadas devido à ciência. Até então, até o avanço da ciência e até pouco tempo atrás, os europeus eles acreditavam que os mapas, porque eles não tinham tanta tecnologia, eles eram diferentes. Eles acreditavam que a Europa e que o oceano, por exemplo, eram bem diferentes daquilo que a gente conhece hoje. Observe esse mapa. Esse é um mapa bem antigo, bem diferente, bem colorido, bem cheio de coisas e detalhes que os nossos mapas não têm hoje. Por quê? Porque eles tinham uma outra forma de entender as coisas. E nós vamos falar do primeiro conceito, eurocentrismo. Euro vem de Europa, centrismo. Então significa o quê? Significa que as pessoas que viviam na Europa acreditavam que ela era o centro do mundo, tanto geograficamente quanto em importância. Como você pode ver nesse mapa, que já é um mapa mais atual, a Europa realmente está localizada geograficamente no meio do globo. Só que nós sabemos que a Terra é redonda, que ela não tem um centro, Mas o nosso mapa ele está colocado assim. Ainda é uma visão eurocêntrica, Um mapa que coloca a Europa como o continente mais avançado e, portanto, no centro. Hoje em dia a gente nem liga mais, todo mundo usa o mapa com a Europa ali, já estamos acostumados. Mas entenda que ela não está ali por um simples acaso. Olha só que interessante essa charge. Temos um europeu de um lado e um indígena do outro. Sabemos que os europeus chegaram aos continentes como a América, a África e a Oceania, depois do início das grandes navegações, e encontraram vários povos. Esses vários povos eram muito diferentes dos europeus, então houve um estranhamento muito grande. Os europeus acreditavam que esses povos nativos eram selvagens. Já esses povos nativos também estranhavam aqueles europeus que tinham hábitos tão diferentes, como, por exemplo, as roupas, os adornos, os acessórios, a forma de falar e de se comportar. Nesse mapa a gente vê que as navegações, quando elas aconteceram, levaram os europeus a dominar boa parte do mundo. Os europeus, então, colonizaram, dominaram as Américas, a África, as Índias e outras ilhas ali próximas, como você está vendo ali na Oceania. Essas grandes navegações, elas aconteceram por quê? Porque os europeus acreditavam realmente que eles eram os mais inteligentes, os mais capacitados para aproveitar as riquezas do mundo. Então, se a gente for analisar, as cidades europeias elas eram muito diferentes. Os europeus eles tinham essa ideia de, nós temos cidades, nós temos castelos, nós temos organizações sociais e principalmente nós temos a religião, que aqueles povos selvagens não possuíam. Então os europeus começaram a acreditar que eles eram mais avançados por possuir toda essa organização e por ter a religião cristã do lado deles, que eles acreditavam ser a verdadeira religião e que, portanto, eles precisariam espalhar essa fé para todo mundo, porque eles achavam que as outras pessoas não tinham religião, que as outras pessoas eram selvagens, como, por exemplo, os índios, do Brasil. Então, como que eles eram vistos? Como que essas outras pessoas eram vistas pelos europeus da época? Eles eram vistos como selvagens, irracionais, inferiores, incapazes de desenvolver aquelas coisas todas que a gente viu ali na Europa, as cidades, os grandes navios e tudo mais. Essa pintura mostra como que os europeus olhavam para os, entre aspas, selvagens, Você pode ver que eles não têm cabeça, eles não têm cérebro, eles estão assim pintados como se fossem monstros que só servem para trabalhar. Isso era uma forma de justificar a escravidão. No continente africano, a gente sabe que haviam muitas pessoas lá vivendo e que eles já possuíam uma forma de organização bem complexa. Mesmo assim, os europeus acreditavam que eles eram inferiores, por serem diferentes, terem uma outra cor e outras culturas.
as suas cidades eram bem diferentes das cidades europeias. Eles também pensavam a mesma coisa dos asiáticos, né? O pessoal lá da Índia, da China e do Japão, por eles terem uma cultura tão diferente, por eles terem uma forma de organização tão diferente. Só que eles tinham mais respeito pelos asiáticos, porque eles possuíam grandes cidades e porque eles tinham um conhecimento bem mais avançado dentro da ciência. Tá certo, galera? E aqui a gente também tem uma imagem de um indiano. Os indianos, apesar de terem uma cultura completamente diferente das europeias, eles tinham também muito ouro, muitas pedras, muitas riquezas. Então, mesmo os europeus achando que eles eram inferiores, consideravam ainda a sua riqueza como algo positivo, que os europeus deviam dominar. E o segundo conceito que nós temos é de etnocentrismo. Etno significa etnia. Centrismo significa povo, ou seja, o etnocentrismo é uma ideia de superioridade cultural e até racial. Dessa forma, os europeus se achavam superiores a todos aqueles que não eram europeus, se achavam superiores aos índios, aos negros, aos asiáticos. E também, isso também pode acontecer, gente, não só com os europeus, mas com outros povos, com outra pessoa que achar que está mais certo do que o outro, que achar que a sua cultura é melhor do que a do outro. Então, etnocentrismo é uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, ou seja, o seu grupo de origem, né, o seu povo, ou a sua nacionalidade, né, que pode ser coisa de um país, achar que é melhor do que os membros de outros países, e eles se acham superiores aos demais. Nesse esquema, a gente vê o olhar etnocêntrico do outro. É um olhar preconceituoso, então ele é um olhar distorcido. Uma pessoa que tem esse tipo de olhar etnocêntrico, acreditando ser superior a outras pessoas, ela tem uma visão distorcida dessa realidade. Por quê? Porque nós sabemos que todos são iguais, não é? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido esses dois conceitos super importantes. Eu sou a professora Yasmin e foi muito bom trabalhar com vocês hoje. Por hoje é isso. Continue estudando e até a próxima. Tchau, tchau!